Olá pessoal, vamos lá, prosseguindo aqui. No nosso último tópico de hoje, nós vamos estar falando de bancos de dados e cadastro de consumidores. Amigos, é importante nós, quando tratamos desse banco de dados e cadastro de consumidores, nós entendermos que as informações hoje em relação ao consumidor, elas são importantíssimas para que este consumidor tenha acesso ao crédito, tá? Então, quando nós tratamos desse banco de dados e cadastro de consumidores, ele vai... O cuidar deste assunto, ele vai se repercutir diretamente na vida deste consumidor, na medida em que este consumidor ele terá mais ou menos acesso, ele será mais ou menos assediado para crédito ou facilitado o seu acesso ao crédito a partir dessas informações que se encontram cadastradas nesses bancos de dados. Quando nós tratamos disso, é necessário nós termos a leitura de que o acesso ao crédito por este consumidor, ele é muito importante nesse mercado de consumo. É por intermédio do acesso ao crédito que eu consigo fazer uma viagem parcelada de 10 vezes. Se eu não tiver crédito, eu não consigo fazer uma viagem nessas condições. É por intermédio do acesso ao crédito que eu consigo comprar um apartamento parcelado em 180 vezes. É por intermédio do acesso ao crédito que eu consigo comprar um carro que seja parcelado em 12 vezes ou que tenha qualquer parcelamento. Do contrário disso, todas as aquisições, todas as compras realizadas por este consumidor, ela deverá ser à vista, porque este consumidor, sem acesso ao crédito, ele não teria condições de acessar modalidades de financiamento para aquisição de bens e serviços. Dito isso, amigos, é muito perceptível, é muito nítida a importância que esse crédito tem na vida deste consumidor. Nisso que ela é extremamente importante, para a vida deste consumidor na atualidade, porque este consumidor precisa acessar ao crédito, nós vamos ter uma importante regulamentação desse banco de dados no âmbito desse direito do consumidor. Tá? A primeira atenção que chamo é aquilo que estabelece o artigo 43 do CDC, que tem essa redação aqui. Olhem só. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo 86, marquem aí, terá acesso às informações existentes nos cadastros, fichas, registros e dados pessoais de consumo arquivados sobre ele, bem como suas respectivas fontes. Primeiro ponto. O artigo 43 ele vai estar estabelecendo a acessibilidade que esse consumidor tem em relação a esses produtos e serviços que são disponibilizados no mercado de consumo. Produtos e serviços que são disponibilizados, não. Ele tem acesso às informações que são lançadas no banco de dados do consumidor. Esses bancos de dados, leia-se Serasa, SPC, Cadin e outros bancos de dados que guardem informações a respeito deste consumidor enquanto pagador dos seus compromissos no âmbito desse mercado de consumo. Tá? Então, eu, consumidor, tenho acesso irrestrito a essas informações. Lembrando que essas informações, elas são protegidas pelo sigilo, tá? Essas informações, muito embora eu tenha acesso a essas informações, o meu vizinho não terá acesso a essas informações, porque se tratam de informações protegidas por sigilo, ok? Então, avancemos aqui. É importante nós só percebermos que
esses bancos de dados, eles não são organismos públicos, não são órgãos públicos. Porém, muito embora não se tratando de órgãos públicos, tá? Essas informações, em razão da natureza dessas informações, essas empresas gestoras desses bancos de dados, elas se equiparam a órgãos públicos para fins dessas informações. Vejamos aqui, amigos, aqui o que tá? O parágrafo 4º do artigo 43. Olha o que diz. Desculpem. O banco de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados, marquem aí, entidades de caráter público. Tá? Então, é importante essa característica. O Serasa, ele não é um órgão público, ele é uma empresa. O CPC, tá? O SPC, tá? CPC é só para contrariar. O SPC, amigos, ele não é um órgão público, ele é uma empresa vinculada ao Clube de Diretores Lojistas. Tá? Então, essas empresas, em razão das informações que ela guarda, dos dados que ela manuseia, elas são equiparados, tá? Como estabelece o parágrafo 4º. Tá? Eles possuirão, essas entidades, caráter público. Essa é a redação do artigo 43, parágrafo 4º. Muito bem. Amigos, imaginemos nós que eu tenha contratado a aquisição de um produto ou de um serviço, tenha incorrido no inadimplemento das obrigações daí decorrentes e o titular do crédito, fornecedor, me cobra uma vez, eu não pago, ele faz a cobrança obedecendo aqueles critérios do artigo 42 e, muito embora cobrando, eu continuo persistindo no inadimplemento. Esse fornecedor, ele vai inscrever esse consumidor, né, no interesse de cobrar a sua dívida, no interesse de fazer com que o consumidor pague aquele crédito que se encontra inadimplido. O fornecedor se dirige a essas entidades para ali fazer a inscrição daquele título, daquela dívida que se encontra em aberto. Nesse particular aí é importante nós entendermos o seguinte, mais uma vez, que a abertura dessa informação, dessa ficha do consumidor, ela vai necessitar que aquele devedor, imaginemos aqui, eu deixei de pagar um título do meu plano de saúde, digamos assim. Deixei de pagar 1 mês, 2 meses, fui cobrado, não paguei, recebi a cartinha informando lá que eu estou em débito e que eu preciso pagar, não pago. O fornecedor pode solicitar a abertura dessa ficha de inscrição do meu CPF como no banco de dados de proteção ao crédito. Tá? Todavia, toda a abertura ela necessitará que este consumidor seja comunicado para que este consumidor tenha a oportunidade de realizar o depósito elisivo da dívida. Marquem aí, depósito elisivo. O que é o depósito elisivo? É a quitação. Antes dele sofrer a penalização de ser inscrito como um mal pagador. Amigos, e por que essa premissa? Não, nos dias atuais, não seria nenhum exagero nós esquecermos de pagar nossas dívidas. A correria, as situações do nosso cotidiano, elas fazem com que facilmente esqueçamos
um boleto na pasta, na mochila, dentro do caderno e sequer nos recordemos de que devemos realizar o pagamento. Então, a informação, o dever de informar este consumidor devedor de que se encontra em dívida, de que está prestes a ser inscrito no SPC, no Serasa, no Banco de Dados de Proteção ao Crédito, é obrigatório. Vejamos aqui o que diz o parágrafo 2º do artigo 43. A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor quando não solicitada por ele. Qualquer empresa da qual sou devedor que for fazer a negativação do meu nome tem que me comunicar antes que essa negativação se efetive. Ficou claro, amigos? A comunicação enviada a este consumidor, ela é obrigatória. Se não for comunicado, dano moral, tá? E o dano moral tem uma singularidade aí. Este dano moral não precisa de comprovação, porque é um dano presumido, é o que nós chamamos de dano in re ipsa, tá? Então, a negativação aqui indevida gera dano moral, porque as informações desse banco de dados, via de regra, tá? São informações de natureza negativa. Eu, Eliseu, ter o meu nome inserido no banco de dados ali, no SPC, no Serasa, essa inserção, ela significa uma presunção de que eu sofri um prejuízo, tá? É por isso que é um dano presumido, é por isso que se trata de um dano in re ipsa. Muito bem, amigos. Todas as vezes, tá? Todas as vezes que é feita a abertura de que é feita uma inscrição dos dados do consumidor nesses bancos de dados, esses cadastros devem ser objetivos, devem ser claros, devem ser verdadeiros, tá? E devem ser em linguagem de fácil compreensão, conforme estabelece o artigo 43, parágrafo 1º. Olhem lá. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão. Aí marquem essa parte final do artigo que diz o seguinte: não podendo conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Por que esse número, né, cabalístico de 5 anos? De onde o legislador tirou essa ideia? Por que não 10? Por que não 7? Por que não 1? O tempo aqui, amigos, ele está diretamente relacionado com o período prescricional da ação de cobrança, tá? E lhes digo mais. Esse prazo prescricional aqui, esse período de permanência de 5 anos, não é da data de inscrição para frente. É do período prescricional do título, tá? Então é importante nós entendermos isso. Se ultrapassado este período, o período de 5 anos, e não for retirado o nome do consumidor deste cadastro negativo, dano moral novamente. Tá ok, amigos? Então, atentem para isso. Parágrafo 3º diz o seguinte: o consumidor, sempre que encontrar inexatidão dos seus dados e cadastros, poderá exigir a sua imediata correção, devendo o arquivista, no caso ali a empresa que faz a gerência desse banco de dados, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. Vamos lá. Imaginemos nós, amigos, que hoje eu sou devedor, realmente de uma forma legítima eu tive
o meu CPF negativado nesse banco de dados e hoje eu realizei a quitação dessa dívida. É legítima a inscrição? É. Porém, a retirada desse meu nome do banco de dados de negativação deve ser realizada num prazo máximo de 5 dias úteis. Se ultrapassou este prazo injustificadamente, e eu ainda permaneço com o nome inscrito lá, dano moral. Ficou claro? Então vamos lá. Parágrafo 5º do artigo 43. Consumada a prescrição relativa à cobrança, qual é o prazo dessa prescrição? O mesmo prazo de 5 anos lá que nós mencionamos no parágrafo 1º do artigo 43. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelos respectivos serviços de proteção ao crédito quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso a crédito junto a fornecedores. Ficou claro isso, amigos? Muito claro, muito cristalino. 5 anos é o prazo de permanência, tá? Mas o tempo limite de inscrição lá está atrelado, como eu disse a vocês, ao limite do prazo prescricional. Superado o prazo, ocorrida a prescrição, o que é que ocorre? A obrigatoriedade desse consumidor não ser definitivamente afetado por quaisquer prejuízos que possam ter a negativação. Tá? Que prejuízo é? Se o meu nome se encontra negativado, eu, consumidor, não terei acesso a crédito. Superado o período de 5 anos, superado o prazo prescricional, o que é que acontece? No day after, esse consumidor terá direito a não ser afetado por aquelas informações anteriormente negativadas. Tá? Ficou claro, meus amigos? Então, muito bem. Ainda em relação a isso, eu chamo a atenção de vocês a isso que nós chamamos do dano in re ipsa, tá? Que a inserção indevida gera a inserção indevida no banco de dados gera o dano presumido e, além disso, tá? Além disso, é muito necessário nós entendermos que o STJ, ele sumulou a seguinte situação. Eu tenho uma inscrição legítima, tá? Eu tenho uma inscrição legítima. Essa inscrição legítima me enseja dano moral? Definitivamente não, tá? Essa inscrição legítima, essa inscrição legítima, ela vai permanecer anotada pelo prazo de 5 anos ou até o dia em que eu realizar o pagamento. Imaginemos, amigos, que este consumidor aqui, ele tenha sido realizado em minha face uma segunda inscrição. E essa segunda inscrição, ela é ilegítima. A primeira, legítima. A segunda inscrição, ilegítima. E aí, amigos? O que os senhores acham? Tem ou não tem ensejo dano moral? O que é que vocês acham? Bom, amigos, o STJ, ele tem sumulado, ele tem pacificado o entendimento de que, sendo a primeira inscrição legítima, a segunda inscrição ela não enseja danos morais, tá? Essa
esse entendimento jurisprudencial que, de algum modo, ele tem sido bastante criticado, ele está sumulado, deixa eu buscar aqui, a súmula é a súmula 385 do STJ, tá certo? Que diz o seguinte: da anotação irregular em cadastro de proteção a crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento. No que consiste isso, então? Se a primeira inscrição é legítima, não há que se falar aqui em dano moral, tá? Se a primeira inscrição é legítima e a segunda inscrição é ilegítima, eu cancelo a segunda inscrição, porém, a inscrição ilegítima que foi registrada, ela não enseja dano moral. Toda inscrição ilegítima, ela enseja dano moral, exceto quando existir uma inscrição legítima pré-existente, tá? Essa é a redação da súmula 385. Lembrando que, se a inscrição ela é ilegítima, dano presumido, dano in re ipsa. Um grande abraço, amigos.